Raramente se tem a oportunidade de assistir a uma audiência no Congresso em que o convidado é pego mentindo de forma metódica e coordenada. Prometo um espetáculo interessante de mentiras, falsificações e omissões. Aqui com um objetivo específico: preparar o caso para encaminhá-lo ao Ministério da Justiça para o início dos procedimentos judiciais. Senhores, isso é muito interessante. Passo a passo, movimento por movimento, e você vê como a mosca se contorce, luta suavemente, sendo pressionada de todos os lados até confessar. Assistam até o final, prometo que vai ser realmente muito divertido. E no final, prometo uma conclusão a qual cheguei recentemente, algum tipo de, nem sei, conclusão, resultado, compreensão que simplesmente surgiu de repente. Espero que passemos por isso juntos. Este é um vídeo incrível de um interrogatório com meus comentários. Vou mostrar trechos, comentar e depois discutir a conclusão que tive. Nós esperávamos por este dia. Esperamos exatamente um ano. Esperávamos que esse momento chegasse algum dia. E agora, olhem para o rosto daquele que está sendo interrogado. Este é o rosto de um inimigo, sem opções, uma ovelha perdida. Este é o rosto de um inimigo, o rosto de uma das pessoas mais canalhas da jurisprudência americana, da política americana e talvez até da vida americana. Este é um carreirista, canalha, mentiroso, entre outros. O nome dele é Jack Smith. Para quem não sabe, esse é o cara que Obama e Merrick Garland encarregaram de prender Trump de qualquer maneira, a qualquer custo. Eu não errei ao dizer Obama. Eu sei que o presidente supostamente era o Biden naquela época, mas a ordem para destruir Trump foi dada a Jack Smith por Barack Obama. Quando digo Ha, não significa nada, só me refiro ao nome do meio, ou como chamam isso lá. Formalmente, quem o nomeou, claro, foi o Procurador-Geral dos Estados Unidos, Merrick Garland, mas nomeou de um jeito tão astuto, pura fantasia. No geral, realmente, eles são de enlouquecer, quer dizer, nomeou de um jeito tão astuto que depois pode dizer, nomeei? Não, eu não nomeei, eu nem tinha esse direito. Nomear ele para esse cargo, quem deveria fazer isso era o Congresso, eu só deleguei, e ele acabou fazendo as coisas do jeito dele. Smith, na verdade, fazia todo o seu negócio ilegal sozinho mesmo. Mas o Merrick Garland não tem nada a ver com isso, absolutamente nada a ver. Ele nem estava aqui sentado, em pé, deitado. Então, por que, Mary? Como assim? Por quê? Por quê? E vai chegar a sua vez, só começaram por isso. Então quer dizer que chegou o dia, chegou na nossa rua, a festa toda poderosa. O promotor Jack Smith, absolutamente não nomeado por ninguém, quer dizer, não é que não foi nomeado por ninguém, é só que existe um procedimento específico que ninguém seguiu. Ele sabia disso, mas nos mostravam tudo isso que você fala. Ele sempre fazia o que queria e o que seus donos mandavam. Mentiroso, canalha, desgraçado, criatura desprezível. No interrogatório, nas audiências no Congresso. Esse é o primeiro passo, mas é na direção certa para apresentar acusações e julgamento. Chegou a hora, então é ele quem deve molhar as calças e não aquelas pessoas que ele interrogou, pressionou e tudo mais. Quantas vezes antes disso já disseram nos tribunais, como vocês podem usar esses métodos? E mesmo assim o chamavam de volta, e chamavam de volta, e chamavam de volta, porque ele usava qualquer método. Não sei, talvez ele tenha ou não torturado, só Deus sabe, certo de que seria protegido. Não tendo mais certeza, ele fazia tudo o que queria. Por ordem de Obama, ele transformava nosso país em um circo, em uma república das bananas. Eu não quero dizer nada sobre o Obama ser negro, Deus me livre. Não é por isso que usei a palavra circo, é só porque virou uma república das bananas. Ouçam primeiro a introdução. Esta é uma audiência no Congresso. Este é Jim Jordan, conhecido por muitos de vocês, um dos juristas mais incisivos do Congresso. Formado em Direito, nunca atuou como advogado. Jim E. A.
Aliás, ele é bicampeão americano de luta livre, ou seja, antes disso ele já não lutava mais. Quando estava no Congresso, ele foi eleito pelo estado de Ohio, tornou-se amigo e aliado de Trump e, em determinado ano, se juntou a ele com entusiasmo, vendo em Trump a personificação, provavelmente, do seu sonho de trazer a América de volta aos valores e à moral dos anos passados. Os anos passados não eram perfeitos, mas algumas coisas precisam ser restauradas. Então, Jim Jordan é atualmente o presidente do Comitê de Jurisprudência do Congresso. Início das audiências do caso do promotor Jack Smith. Ou seja, o responsável ou acusado, sim, provavelmente ainda não é o responsável acusado de crimes contra a República. Para pegar o presidente Trump, eles fariam de tudo. Desde 7 de janeiro de 2023, Kevin McCarthy é presidente da Câmara dos Representantes. 16 dias depois, Jack Smith emite intimação para registros telefônicos dele de 2 meses, entre a eleição de 2020 e 7 de janeiro de 2021. Jack Smith e o Ministério da Justiça de Biden obtêm os dados das ligações do principal líder do Partido Republicano, o segundo mais importante depois do presidente. Eles sabem para quem ligou para ele, quando e quanto durou a ligação. É possível rastrear a vida de alguém. Eles sabem com quem o presidente da Câmara falou antes e depois de grandes votações, quando liga para colegas ou família, e ainda conseguem uma intimação sigilosa para a operadora AT&T. Não informe ao seu cliente. Presidente da Câmara dos Deputados, você entregou as ligações dele para Jack Smith e Joe Biden, e é aí que está a questão. Eles dizem ao juiz que precisam da ordem de sigilo por risco de fuga, influência em testemunhas ou provas. Sério? O presidente da Câmara vai fugir? Pegaram meus registros de chamadas de 2 anos e meio. Até democratas disseram que isso está errado, mas não é surpresa. Os democratas perseguem o presidente Trump há 10 anos, uma década inteira, e o país nunca deve esquecer o que eles fizeram. Nas próximas horas vamos ouvir, eu suponho, muitos gritos e berros daquele lado, mas nunca devemos esquecer o que aconteceu, o que eles fizeram com o homem que nós, o povo, elegemos presidente 2 vezes. Tudo começou em 2016, quando eles espionaram a campanha dele, o comitê de campanha. Clinton contratou o escritório de advocacia Perkins Coie, que por sua vez contratou a agência de relações públicas Fusion GPS. E eles então contrataram o estrangeiro Christopher Steele para fabricar um dossiê falso. Esse documento estava cheio de lixo, mas foi usado pelo FBI. Todos nós conhecemos Jim Comey. Ele foi o cara que no ano passado, caminhando na praia, disse que Deus fez as ondas formarem o número 89 com conchas na areia. E esse cara levou esse dossiê ao Tribunal FISA, mentiu para o tribunal e depois espionou a campanha eleitoral de outro país. Isso levou à investigação de Mueller. 2 anos e meio, 19 advogados, 40 agentes, 30 milhões de dólares e não encontraram nada, nenhuma conspiração ou coordenação. De qualquer forma, depois veio o impeachment 1, um denunciante anônimo. Nós nem podíamos saber quem estava fazendo as acusações contra o cara que eles estavam tentando tirar, o cara que nós elegemos e que eles estão tentando tirar do cargo, nós não podíamos saber. Audiências secretas em um bunker nos porões do Capitólio. De novo, não deu em nada. Depois veio o segundo impeachment, sem audiências secretas, pois não houve, foi rápido. O julgamento no Senado ocorreu após o presidente Trump já ter deixado o cargo. Depois veio Alvin Bragg, que antes de ser eleito promotor distrital, disse que não havia caso. Após ser eleito, ele muda de opinião quando esquerdistas o pressionam a perseguir o presidente Trump. Ele contrata Michael Colangelo, ex-consultor do Comitê Nacional do Partido Democrata e terceiro mais alto funcionário do Ministério da Justiça. E então, claro, tem Fani Willis e Nathan Wade no condado de Fulton, Geórgia. Interrogamos Wade em um dos interrogatórios mais interessantes e perguntamos: você cobrou milhares dos contribuintes da Geórgia por uma reunião com o comitê de 6 de janeiro e a administração Biden em Washington? E fizemos perguntas para ele. Com quem você conversou, Sr. Wade? Ele não conseguiu se lembrar. Jim conta também sobre outras criaturas traiçoeiras. Vamos chamá-las assim, sim, pois ninguém
dos nossos conterrâneos que usam russo e ucraniano na internet, que supostamente apoiam os democratas, ninguém vai contar para você sobre como hoje eles passaram vergonha. Smith passou vergonha, como ele se esquivava, como ele mentia, como desviava o olhar, como girava os olhos e balançava nervosamente as pernas no chão. Eles não vão mostrar nada para vocês. Eles preferem contar só para não mostrar. Simplesmente contam e jogam um monte de sujeira esperando que alguma coisa grude. Putin, existem algumas Alavancas? de influência sobre Trump, ainda desconhecidas. Não sabemos, mas falo disso porque realmente amo dinheiro. Bem, Trump é claramente um agente, um poodle. Não, a gente é você e não é suposição. Trump ainda não pode colaborar abertamente com Moscou. Ainda não pode. E você, seu idiota, de onde você sabe disso, seu cabeça de vento? Mas vamos deixar esses palhaços criativos de lado e voltar para inimigos mais sérios, que trabalham por dinheiro de verdade e não por trocados. Esse aqui, Schuster. Perguntamos, onde vocês se encontraram? No Capitólio? Na Casa Branca? Ele não lembrava. Perguntamos se os encontros foram presenciais, por telefone ou via Zoom. Não conseguia se lembrar de jeito nenhum. No fim, perguntamos, você realmente foi a Washington e se encontrou com as pessoas? Ele disse, sim, claro, eu fui. Não foi com o dinheiro dos contribuintes, eu sei que fui. Ele não faz ideia com quem conversou e o que fez. Depois teve a operação na casa do presidente Trump, onde revistaram o quarto do Beron e o guarda-roupa da primeira-dama. Em depoimento, Steven D'Antuona, chefe do escritório do FBI em Washington, afirmou que nenhum procedimento ou protocolo habitual foi seguido na investigação. Normalmente você conduz isso a partir do escritório em Miami? Não, vamos conduzir isso a partir de corrente contínua, ele disse que recomendou. E os funcionários do FBI? Na época, no escritório de Washington, sugeriram avisar o presidente antes da busca. Ou pelo menos, quando eles chegassem lá, antes de começar a busca, ligar para os advogados do presidente, pedir para eles irem até lá e encontrá-los e realizar a busca juntos. A Administração Central de Justiça respondeu negativamente novamente. Voltamos ao Sr. Smith em 18 de novembro de 2022, 3 dias após Trump anunciar sua candidatura, quando o procurador-geral Garland nomeia Jack Smith procurador especial. O Sr. Smith logo inclui em sua equipe as pessoas responsáveis pela busca na casa do presidente Trump. Essas pessoas. E Jack Smith ainda inclui em sua equipe quem obtinha registros telefônicos de dezenas de membros do Congresso. Thomas Windom é querido pelas pessoas. Interrogamos ele 71 vezes sob o FIP e encaminhamos o caso ao Ministério da Justiça por obstrução à investigação. Jack Smith então recebe uma ordem de sigilo em sua investigação contra o presidente Trump. Da juíza Judy Kahn, sem apresentar ao tribunal depoimentos escritos de testemunhas, apenas mencionando que elas se sentiam ameaçadas pelas declarações do presidente. Pare e pense sobre isso. Jack Smith está restringindo as declarações de um ex-presidente, que é candidato ao cargo de presidente. Graças a Deus, a decisão do Sr. Smith foi anulada em recurso, e a ordem foi modificada. Na verdade, isso aconteceu há apenas 2 semanas. O Washington Post disse que Jack Smith teria dado um golpe devastador na primeira emenda. Eu só quero ler 2 frases disso. O Sr. Smith não parecia se importar em interferir no processo democrático ao tentar silenciar um candidato a alto cargo. 3 juízes de apelação, todos indicados por presidentes democratas, decidiram que a ordem de sigilo de Smith violava os direitos da primeira emenda de Trump. Você entende que os democratas tentaram, por meio de uma decisão judicial, proibir Trump de falar com os eleitores durante as eleições? E então, um juiz preparado pelo Departamento de Justiça emitiu essa ordem. 3 juízes democratas do Tribunal de Apelação, agindo como um só, se chocaram e anularam esse ato inédito na América. Se um candidato à presidência começar a falar diante dos eleitores e mencionar qualquer coisa sobre o processo judicial, ele deve ser imediatamente preso e colocado na cadeia.
É isso que o juiz quer dizer, seu camarada Smith? Não sei, camarada não é bem a palavra, seu parente colocado na prisão. Se ele, durante o discurso para os eleitores, mencionar algo que seja do tribunal, e lá o tribunal fala sobre tudo, ou seja, sobre nada, ele vai até o eleitor e acaba escapando. Meu nome é Trump, isso pode ser material do tribunal. E essas pessoas exigem que joguemos limpo, porque isso é exigido pela moral e pela Constituição. Não é a primeira vez que Smith perde no tribunal sobre os documentos secretos em Miami. A juíza Cannon decidiu que ele não pode ser procurador especial. Jack Smith nunca foi devidamente nomeado, na verdade, ele não poderia ser devidamente nomeado porque nunca foi aprovado pelo Senado para qualquer cargo no Poder Executivo, como exige a lei. Veja o que afirmou a juíza Cannon. Meu cargo de procurador especial acaba tomando poderes legislativos importantes, passando-os ao chefe do departamento e ameaçando a liberdade da separação dos poderes. Em 1º de julho de 2024, a Suprema Corte do ZRUA decidiu que o presidente Trump tinha imunidade por ações cometidas no cargo. Um mês após a decisão da Suprema Corte, Jack Smith faz nova acusação em 27 de agosto de 2024. Mas o Sr. Smith não para por aí, ele faz algo totalmente sem precedentes. Em 2 de outubro, ele protocola uma petição no tribunal antes da resposta do advogado de Trump à acusação. Normalmente, o governo faz as acusações, a defesa responde e só depois o governo replica os argumentos da defesa. Mas o Sr. Smith ignora a segunda etapa e apresenta um memorando de 165 páginas, quase 4 vezes o limite do tribunal. Até mesmo a juíza liberal Judy Kahn, que concedeu ao Jack Smith tudo o que ele pediu durante essa investigação, até ela chamou isso de atípico e irregular. E por que Jack Smith fez isso? Por que ele quebraria o procedimento? Por que ele violaria as regras do tribunal? Por que ele faria isso? Porque ele está ficando sem tempo. As eleições serão em 33 dias. E ele precisa pegar o presidente Trump, ele precisa impedir o presidente Trump de concorrer, arrastá-lo para o tribunal, ele precisa levar o caso ao tribunal. Ou, ao menos, incluir um documento político de 165 páginas na campanha presidencial. Sempre foi só sobre política. A boa notícia é que o povo americano percebeu isso. Eles perceberam. Por muito tempo, a esquerda controlou muita coisa neste país. A esquerda controla a grande mídia, a esquerda controla as grandes empresas de tecnologia, a esquerda controla o meio acadêmico. Hollywood, o Partido Democrata e parte da burocracia federal estão sob influência da esquerda, mas ela não controla o povo. E apesar da esquerda e das tentativas de Jim Comey de usar algo como arma, Alvin Bragg, Bonnie Willis e Jack Smith, nós, o povo, vimos tudo isso claramente e elegemos o presidente Trump 2 vezes. Discurso brilhante, vimos o rosto entediado de Smith. Vamos seguir assistindo. Eu amo meu país e acredito profundamente nos princípios fundamentais sobre os quais ele foi fundado. Não tenho preferência partidária. Dediquei minha carreira a servir o país e defender o Estado de Direito. Se fosse assim, não estaríamos presentes nessas audiências, as audiências nem sequer existiriam. Pela sua condução da investigação, percebo um comportamento bem diferente. Aquele que buscava sempre vantagens judiciais, contornando limitações constitucionais e precisando ser contido durante todo o processo, inclusive logo após virar procurador especial. Você emitiu uma intimação para os registros telefônicos do presidente da Câmara dos Deputados por um período de 2 meses, assim como para outros senadores e deputados. Embora o Departamento de Integridade do Ministério da Justiça tenha citado um risco judicial, qual era esse risco? Sobre as intimações para detalhamento de chamadas que emitimos, elas foram aprovadas pelo Departamento de Integridade, o departamento responsável pela integridade dos servidores públicos, e ao aprovar essas intimações judiciais, destacou o fato de que as intimações envolviam registros de pessoas que não eram alvo da nossa investigação. Mas eles afirmaram que existia um risco de processo judicial, e mesmo assim vocês continuaram agindo. Além disso, vocês buscavam decisões judiciais para ocultar das pessoas a apreensão de seus registros. Vocês nem informaram aos juízes que eram membros do Congresso com registros solicitados? Em violação da lei federal, o fornecedor de telefonia do Senado não pode ser impedido de notificar sobre pedidos de registros.
Hoje, se tentasse isso, sairia impune, pedindo ordem de sigilo aos juízes sem avisar que envolvia membros do Congresso. Pedidos de registro seguiriam a política do departamento. Tudo certo. Quero esclarecer o seguinte: Smith não apenas exigiu grampear o terceiro homem mais importante do país, o presidente da Câmara dos Deputados, como também não contou isso aos juízes, ele simplesmente esqueceu que era um membro do Congresso, o presidente da Câmara. Ou seja, ele esqueceu de mencionar isso, simplesmente deixou passar e pediu uma autorização especial para manter essa escuta em segredo, informando ao tribunal. Bem, como disse Jim Jordan depois, eu acho que haverá algumas provas nesse caso, foi o que ele disse. O presidente do Congresso, se souber, vai fugir para o exterior. Desde então, eles mudaram a política com base em suas ações. Da mesma forma, você emitiu uma ordem de sigilo contra o presidente Trump, que o Tribunal de Apelações do Distrito de Colômbia anulou por ser excessivamente ampla. Isso é verdade. O Tribunal de Apelações do Distrito de Colômbia analisou e considerou fundamentada essa decisão. Eles restringiram a decisão por ser ampla, mas confirmaram o fenômeno. Perceberam como Jack está tentando se esquivar? Não, os juízes não anularam, eles limitaram. Isso lembra outro porco, ou seja, Bill Clinton, que foi questionado no Congresso. Então, você declarou sob juramento que não teve relações sexuais com Monica Lewinsky, uma estagiária de 18 anos da Casa Branca, e agora está meio que pedindo desculpas por ter tido? Quer dizer, tipo, pelo quê? Clinton disse, bem, lá no nosso Arkansas, no estado do Arkansas, sexo oral não é considerado sexo. Você não me perguntou se teve sexo oral? Você perguntou se tivemos sexo e eu disse honestamente que não. Se você perguntasse se tivemos sexo oral, eu diria que sim, muito. Aqui, Smith é só o primo de sangue dele e Hillary, claro, também é irmã. Você tentou antecipar a data do julgamento, mas o Tribunal Distrital recusou, quando apresentou seu memorando de acusação ao Procurador-Geral Garland. Segundo relatos, ele claramente não ficou impressionado e expressou preocupações sobre a primeira emenda. Então, Sr. Smith, pelo que vejo no registro, suas decisões foram anuladas e você recebeu uma advertência. Do Departamento de Justiça, do Procurador-Geral e Adjunto de Juízes Distritais, do Tribunal de Apelações e da Suprema Corte do White. Minha última pergunta. O senhor acha que cometeu algum erro ou se arrepende de como conduziu essa investigação? Ele foi trazido para morder, mentir, atacar Trump para mentir, violar qualquer lei, só para não deixar Trump ser eleito, mas ele, graças a Deus, não conseguiu fazer nada e agora vai mentir de novo. Se me arrependo de algo, é de não ter demonstrado mais gratidão aos colegas que trabalharam duro nessas investigações. Seguimos os fatos e a lei. Essas pessoas que trabalham comigo se sacrificaram muito e suportaram muito apenas cumprindo o seu trabalho. Quero agradecê-los. Sem erros. Isso é humildade, presidente. Passo a palavra. Que bode incrível, Ivanovich. Não pensaria em nada melhor. Não, ele pode até ser um bulldog, como foi chamado para ser um bulldog, para agarrar o Trump. Mas com inteligência, com esse tipo de inteligência, sim, lá não é muito. Ou seja, ele não é muito inteligente. Ele pode ser um bulldog, mas não muito inteligente. Aqui está uma história curiosa. Jack e alguém da equipe dele inventaram que o Trump bêbado não bate. Aliás, sentado atrás na limusine, lançou-se para a frente. Bem, lá para o motorista, né? Arrancou o volante, agarrou o volante, começou a girar e xingar todo mundo, xingando a mãe do motorista com palavras nada educadas. Na verdade, ele não foi para árabe, russo ou mongol, ficou em inglês. Bem, não parece muito com o Trump, na verdade. Ele até fala bastante, mas não do jeito descrito. A gente já conhece e acompanha ele há muitos anos, então não parece muito, né? Então, o Smith encontrou uma mulher lá na Casa Branca que está sob juramento. Ela jurou, entende?
Igual aquela que disse: há 36 anos ele me estuprou na loja de departamentos. No provador havia várias mulheres ao lado, mas fiquei quieta para não descobrirem nada. Enfim, esse tipo de absurdo. Sim, então Smith, quer dizer, ele expôs isso, é um absurdo total, completo, nenhum tribunal, nenhum juiz, mas Smith então divulgou isso para a imprensa para difamar os candidatos à presidência bem antes das eleições. Agora, ouçam só. Ela foi a principal testemunha deles no comitê de 6 de janeiro, a principal testemunha deles em uma daquelas audiências encenadas e roteirizadas que eles pediram para o ex-presidente da ABC News organizar. Ela foi a única testemunha na audiência especial em horário nobre, na terça-feira, 28 de junho de 2022 às 20 horas. E ela contou umas histórias, eram dessas histórias mesmo. Ela falou sobre como o presidente se lançou pelo banco de trás, agarrou o volante e tentou ir de carro até o Capitólio. Quero saber, você acha que ela mentiu? Presidente Jordan, minha avaliação sobre essa questão específica é que no que diz respeito ao depoimento de que alguém se lançou ou de que o presidente se lançou sobre o motorista, minha lembrança sobre o depoimento dela a esse respeito é essa. Segundo outras pessoas, ela disse que ouviu isso de alguém. Por que mostrar na televisão nacional uma mulher que ouviu? Ela não estava lá, ouviu de alguém que ouviu de outra pessoa, que supostamente o presidente causou confusão no carro. E quem inventou isso, aliás? Nada mais nada menos do que o ex-produtor executivo da ABC, que foi contratado justamente para organizar os trechos que pudessem ser exibidos na televisão, para prejudicar Trump. Acho que pagaram muito dinheiro. Vocês sabem? O nome Tony Ornato é familiar, o nome Tony Ornato, sim. Vice-chefe do Departamento de Operações da Casa Branca, vice-chefe de operações. Certo, você lembra o que ele disse sobre isso? Agora? Não sei. Sim, ele disse que não houve. Bob Engel, conhece esse nome? Sim, o agente do serviço secreto que estava no carro naquele dia. Sabe o que ele disse? Que isso não aconteceu. E ambos disseram que ouviram essa história pela primeira vez. Quando a senhorita Hutchinson depôs como testemunha-chave no comitê de 6 de janeiro em horário nobre, você já confirmou o depoimento dela sobre esse incidente? Como já disse, conduzimos nossa própria investigação independente sobre todos os aspectos relevantes deste caso. Nós, advogados do meu escritório... Você confirmou isso? É uma pergunta simples. Bem, nós fizemos entrevistas, ou melhor dizendo, os advogados do meu escritório fizeram. Você alguma vez confirmou que o presidente, pulando sobre o assento, agarrou o volante? Toda essa história que ela contou nas audiências de 6 de janeiro, você confirmou isso? Então nós entrevistamos outra testemunha que estava no carro e não confirmou o ocorrido, mas declarou em depoimento ao comitê no mês passado, Sr. Smith. Ninguém confirmou essa história ainda. Mas mesmo assim, Smith trouxe essa mulher para a audiência para mostrá-la na televisão e não disse que ela não estava lá. E todos que estavam lá nunca viram, nunca ouviram e não confirmam isso. Você disse no mês passado que muitos depoimentos da senhorita Hutchinson eram boatos, lembra? Eu fiz isso e eu estava falando exatamente sobre o que estamos falando agora. Sim, você também disse que a senhorita Hutchinson, nesse depoimento, era uma testemunha de segunda ou até terceira mão. Se você fosse advogado de defesa, como interrogaria ela como testemunha? E você disse, se eu fosse advogado de defesa e a senhorita Hutchinson fosse testemunha, a primeira coisa que eu faria seria tentar excluir o depoimento dela, porque aquilo era boato. Você se lembra de ter dito tudo isso? Sim, correto, senhor, porque era assim que você pretendia chamá-la como testemunha se o caso fosse a julgamento. Ainda não tínhamos tomado uma decisão final sobre quem chamar como testemunha. Nós tínhamos uma grande... Você ainda pensava nela. Nós tínhamos uma ampla escolha de testemunhas para esse caso. Você conhece o que Carol Leonick e Aaron Davis do Washington Post relataram em seu livro? Eles escreveram um livro de mais de 300 páginas sobre as investigações do Departamento de Justiça e na página 310 disseram o seguinte. Jack Smith ficou se perguntando se poderia confiar em algumas das declarações de Cassidy Hutchinson no tribunal. Mesmo assim, em determinado momento, Smith disse à equipe eleitoral que não estava pronto para abrir mão do testemunho de Hutchinson. No fim, funcionários do governo Trump negaram unanimemente o depoimento dela sob juramento. Os promotores da sua equipe disseram a Smith que não gostariam de usar Hutchinson como testemunha no tribunal, e Smith concordou.
Carol Leonick e Aaron Davis, que escreveram isso, estão mentindo mal? Quando você fala demais para os jornalistas, eles depois publicam isso e aí tem que responder, tem que assumir o que disse. Pelo que me lembro, com certeza eu não tomei nenhuma decisão final sobre quem iríamos convocar. E esse é o ponto. Exatamente esse. Eles usaram ela nas audiências em horário nobre e você não excluiu seu uso, colocando-a como testemunha. Notaram que após a pergunta, Smith finge anotar algo? Ele faz isso só para ganhar 2 segundos e pensar. Normalmente, quando se fala a verdade, não precisa inventar nada. Quando todos sabem que ela não falou a verdade, isso diz muita coisa. Veja até onde esquerdistas e democratas foram para pegar o presidente Trump, colocando como testemunha alguém conhecido por inventar tudo. Vocês estavam preparados para isso? Você sabe quantas vezes Cassidy Hutchinson foi citada no relatório de 6 de janeiro? Sabe, Sr. Smith? Não vou dizer. Nada menos que 185 vezes uma pessoa que todo o país conhece não falou a verdade. Ainda assim, vocês cogitaram chamá-la como testemunha para incriminar o presidente Trump. Isso é óbvio para todos. Jim Jordan está ocupado, mesmo parecendo só falar e fazer piadas. Ele está reunindo fatos para encaminhar o caso ao Ministério da Justiça. O Comitê do Congresso está reunindo fatos, faz um relatório e o encaminha com uma recomendação ao Ministério da Justiça. Para abrir o caso, o Ministério da Justiça nomeia um promotor responsável por esse caso. Pode ser de qualquer parte da América. Ele reúne esse júri especial, como já contei, chamado de Grand Jury, que é um grupo ampliado de jurados. Eles recebem o relatório do caso, sem advogados da parte oposta, apenas relatam o caso, expõem suspeitas, mostram materiais e fatos, tanto os coletados pelo Congresso quanto os reunidos pelo Ministério da Justiça. E o júri, esse ampliado, decide se há ou não crime, se faz sentido iniciar um julgamento ou não, se há suspeitas ou fatos suficientes ou não. Não é culpa, como você pode ver. Ninguém ali fala sobre culpa. A questão é unilateral. Abrir ou não o processo, há suspeitas fundamentadas? Sim. Então, se sim, o promotor recebe direitos muito amplos para coletar provas, verificar ligações, conversas, digamos assim, pegar o computador, checar os telefones, fazer o que quiser? Mas para isso é preciso provar para esse grande júri que você tem suspeitas sérias, confirmadas por fatos ou bem por alguma outra coisa. Você entende a Declaração de Direitos, que a pessoa tem o direito absoluto de acreditar em qualquer coisa, independentemente de ser verdade ou não, e de defender qualquer coisa, independentemente de ser verdade ou não. Você sabe que, além de jurar a Constituição, isso é permitido pela primeira emenda, certo? Sim, senhor. Nosso caso é bom. Se você sabe que as pessoas têm o direito de expressar opiniões, fazer lobby por seus interesses, defender sua posição, fazer tudo o que for possível dentro da lei para incentivar as pessoas a tomarem decisões diferentes. Então, por que você viu um comportamento criminoso por parte do presidente que acreditava que não havia vencido o presidente Jordan? Tenho algo em comum, assim como muitos aqui. Testemunhamos ações impróprias e em 6 de janeiro votamos contra certificar os resultados eleitorais de 2 estados, pois violaram a Constituição dos Estados Unidos na escolha dos votos eleitorais. E mesmo assim você vem aqui e diz, eu só estava seguindo a lei quando vocês foram atrás dessas pessoas e disseram, bem, tecnicamente eu posso fazer isso. Você não percebeu seletividade ou separação de poderes na Constituição? Na vigilância das atividades do presidente da Câmara dos Deputados? Qual seria o objetivo de conversas entre o presidente da Câmara dos Deputados do ZEUA? O segundo na sucessão presidencial e o presidente. Com que direito isso poderia te interessar, a menos que você acreditasse na existência de uma conspiração, se desde o início não partisse da suposição de uma conspiração? Vocês, como aliados do presidente Richard Nixon, perseguiam inimigos políticos, mesmo que não fossem inimigos pessoais. Mas eles não eram inimigos políticos de Joe Biden? Eles eram inimigos políticos de Harris, eram inimigos do presidente, e você foi o instrumento deles, certo? Não? Ótimo. Então você espionou o presidente da Câmara, senadores e outros.
e não contou a ninguém, e de fato impôs uma restrição de divulgação para que eles não pudessem descobrir, a menos que fossem alvos de uma investigação sobre conspiração. Porque o Congresso é um poder independente que, segundo a Constituição, você deve respeitar. Porque ninguém deveria ser informado sobre isso, incluindo até mesmo os juízes. Ao espionar essas pessoas e pedir registros para saber quando houve conversas entre o presidente da Câmara dos Deputados do Senado Sério e o presidente, você avisou o juiz ou escondeu isso? Meu escritório não espionou ninguém. Espere um segundo, A pergunta que o Sr. Smith lhe fez foi bastante direta. Você escondeu essa informação do juiz do artigo 3º? Durante a apreensão dos registros do presidente da Câmara dos Deputados, nos afastamos do caso e você escondeu isso. Meu senhor presidente, peça ao cavalheiro para deixar a testemunha responder as perguntas. Não é sua vez, devolva meu tempo, por favor, senhor presidente. Você já fez isso várias vezes. A testemunha pode responder e terá tempo para isso. Por favor, devolva meu tempo e deixe-me concluir. Senhor Smith, fiz uma pergunta e você não respondeu. Quero sua resposta. Você escondeu ou não? Considera isso legal ou certo? O nome de Kevin McCarthy, presidente da Câmara dos Deputados, quando foram solicitados documentos sobre Kevin McCarthy, presidente da Câmara dos Deputados, ou Jim Jordan, presidente deste comitê. O tempo do cavalheiro acabou, por favor, devolva o tempo retirado. O tempo acabou. Mas vamos deixar a testemunha responder a sua pergunta. Afinal, ele é uma testemunha importante, pode responder. Não fornecemos essa informação ao juiz. Quando solicitamos a ordem de sigilo... Ouviram como os democratas ficaram nervosos? Isso é fascinante. Isso significa que acertaram em cheio neles. Smith e sua equipe não informaram ao tribunal que buscavam autorização para grampear senadores e o presidente do Congresso, o que parece ser mais uma grave violação da lei. Eles só mandaram os sobrenomes dessas pessoas, sem dizer quem eram. Existem pessoas com esses sobrenomes e talvez tenham enviado mais 50 para não juntar tudo. Alguém comentou. Isso lembra os nomes dos senadores. O juiz não percebeu. Não há lei impedindo que estejam lá. Eles já a colocaram depois. Então, não existia uma lei dizendo claramente, como se fosse subentendido, que você deveria explicar. Há leis que proíbem grampear o Congresso, mas isso é outra história. Em geral, isso é uma violação clara. Não sei se da letra ou do espírito da lei, mas é uma violação de alguma coisa, Acredito que, como isso é debatido detalhadamente nas audiências, indica violação da lei e possibilidade de processo. Mas acho que isso significa exatamente o que ele está tentando conseguir. Então, Issa, ele é meu vizinho da Califórnia, mora perto. Ouça só, mais um prego está sendo cravado no caso Smith. Diretamente pela direita e de acordo com a lei e a política do departamento. Senhor presidente, o mais impressionante hoje é recebermos o reconhecimento do artigo per vi. O tempo da comissão excedeu em 34 segundos. Isso é mais de 5 minutos. Quanto tempo resta? O tempo pertence ao senhor da Califórnia, mas o tempo dele acabou. Vou me dirigir brevemente ao presidente. Temos provas de que o representante do artigo 1º, em nome do presidente, escondeu o artigo 3º. Senhor presidente, peço unanimidade, é tarde e me despeço com repulsa a esta testemunha. Agora, disse Issa, temos uma prova da violação da lei vinda da boca do interrogado. Issa cumpriu sua tarefa. Agora o interrogatório pode ser passado para as mãos do próximo investigador. Em janeiro de 2023, o senhor pediu ao presidente Kevin McCarthy os dados das ligações telefônicas. Sim, senhor, nós solicitamos. E a intimação abrangia o período de novembro de 20 até janeiro de 21. Certo, desculpe, senhor, pode repetir? Não vamos demorar tanto. A intimação cobria novembro de 2020 a janeiro de 2021. Quantos dias após Kevin McCarthy assumir a presidência, você pediu os registros dele? Não lembro, mas as duas coisas não estavam ligadas. 16 dias após ele virar o republicano de mais alto cargo na Câmara, você intimou seus registros de ligações. Concorda que isso pode ser visto como violação da cláusula de discurso e debate?
Não acho. Só para esclarecer, você coletou registros de chamadas por meses? Dados telefônicos sobre o presidente da Câmara dos Deputados, líder da oposição, logo após assumir o cargo, durante uma votação importante. Isso parece violar claramente a cláusula de liberdade de expressão e debates, e creio que a maioria concorda. O presidente McCarthy também não tinha defesa, certo? Como você emitiu ordem de sigilo, ninguém, nem ele, nem americanos, soube dessas intimações de registros de chamadas e faturamento sem conteúdo. Obtivemos ordens de sigilo para as intimações. Prefeito Smith, quando as recebeu, o presidente McCarthy estava voando? A ordem de sigilo foi motivada por temores de ameaça ao presidente McCarthy, mas ele não corria perigo. Lembre-se, eu disse a você que eles pediram ao juiz para manter a vigilância sobre um certo McCarthy. Mas qual McCarthy é esse? Você sabe quantos McCarthy existem na América? Bom, não são 1 milhão, mas são muitos. Sim, pois se essa pessoa souber que está sendo vigiada, pode fugir para o exterior e se esconder. Ou seja, se souber, o presidente do Congresso vai fugir e se esconder. Esqueceram que esse McCarthy não é qualquer um, mas o presidente do Congresso. Simplesmente esqueceram. E assim como diriam, todos disseram sim, e sobre os senadores também, simplesmente esqueceram de dizer que eles são senadores. Acha que um juiz, mesmo liberal, autorizaria que vigiassem a terceira pessoa mais importante do Z1 e vários senadores? Sabendo de quem estamos falando? Ele não era assim. Então por que no seu mandado de sigilo ele foi chamado de propenso à fuga? O tribunal afirma ter motivos para crer que a divulgação causaria fuga da acusação, senhor. Receber uma ordem judicial de sigilo não implica necessariamente riscos. Você considera o presidente da Câmara um risco? Sim, responda. Não, agora é minha vez. Você acha que o presidente da Câmara representa risco de fuga? Acredita que ele sairia do país de avião? Não, eu tentava te explicar. Os democratas tentam interromper novamente, mas não conseguem. Os riscos não necessariamente têm relação com o assinante que usa esse telefone. Existem riscos para a própria investigação. Você usou isso para se referir ao presidente McCarthy e utilizou informações falsas para obter uma ordem de sigilo, escondendo-se do presidente McCarthy e do povo americano. Pegos em mais uma mentira. A jurisprudência ela é muito interessante. Se eu soubesse sim, teria seguido, como dizem, os passos do meu avô, que tentou me convencer um pouco disso. Mas na hora, tudo era tão mentiroso, tudo era por ordem. Lá, claro, era impossível ver um teatro assim, por isso fui para a direção teatral. Em maio de 2023, vocês também intimaram gravações de chamadas de 9 senadores do ZEUA e um representante, correto? Em maio de 23, nós emitimos... Vocês fizeram isso e havia ordens de sigilo relacionadas a essas intimações, certo? Segundo a política do departamento e a lei... Como estão encurralando o Smith de forma tão habilidosa, é por isso que ele escreve alguma coisa e depois fica em silêncio. Ele só está ganhando tempo porque cada membro do Congresso recebe 5 minutos, bem, exatamente 5 minutos no relógio. E se ele responder rápido, vão fazer muitas perguntas desconfortáveis para ele. Por isso, Smith o tempo todo tenta enrolar, ganhar tempo, ficar em silêncio, escrever, fazer qualquer coisa, só para confundir quem está perguntando, mas não está dando certo. Participou de um esquema criminoso para anular os resultados das eleições de 2020 e impedir a transferência legítima de poder. Semanas atrás, na Geórgia, representantes da Comissão Eleitoral do Condado de Fulton disseram que 315 mil cédulas foram validadas sem as assinaturas obrigatórias nas fitas dos contadores, exigidas pela lei estadual. Se não tivessem contado, a Geórgia poderia ter ficado vermelha, e acredito que isso ocorreu em outros estados também. Você foi nomeado ilegalmente como promotor especial? Espero muito que vocês, senhores, estejam interessados, porque eu estou simplesmente fascinado. Como tudo isso funciona como uma orquestra, onde cada instrumento tem sua própria partitura e todos se unem em uma sinfonia harmoniosa, eu não sei, é meio um clichê, estou dizendo, uma obra coesa, digamos assim. Agora o ataque foi para o outro lado. Se você percebeu,
o representante do Alabama, claramente um ex-promotor, começou de forma muito sutil a investigar como Smith pôde afirmar para todo o país que tinha provas irrefutáveis de que o presidente tentou enganar o povo, que as eleições foram desonestas, mas ao mesmo tempo, supostamente Trump sabia que não havia irregularidades e que as eleições foram justas. Só para você entender, 2 semanas atrás, como disse o representante do Alabama, ficamos sabendo que no condado de Fulton, no estado da Geórgia, foram encontrados mais de 315 mil cédulas. Mais de 315 mil cédulas sem assinaturas. Se tivéssemos sido autorizados a fazer uma auditoria naquela época, então o estado da Geórgia, bem, teríamos descoberto que não foi o Biden que venceu, mas sim o Trump. E talvez em outros estados tenha acontecido o mesmo, só que não foi descoberto. E isso se chama fraude eleitoral, só que não pelo Trump, mas pelos democratas, o que significa que o Biden não foi um presidente eleito. Ele foi um usurpador. Ele usurpou, talvez nem soubesse disso, ou seja, talvez realmente não soubesse, porque ninguém contou nada para ele. E você, Vassi Smith, afirma que ainda tem todas as provas de que o Trump perdeu. Como não foi aprovado pelo Senado e conforme mencionado nas nomeações, você também fez acusações contra o principal adversário político do presidente Biden. O candidato era o presidente Trump, e você impôs uma ordem de sigilo a ele durante as eleições de 2024, violando seriamente seus direitos garantidos pela primeira emenda e de petição. Uma tentativa lamentável de censurar completamente o principal candidato político. Ações como essas não foram nada além disso, como deveria ser. Continua. Todo esse discurso foi feito só para que 2 palavras fossem ditas: interferência eleitoral. Na verdade, contando a letra V, são 3 palavras. Então, isso é mais um artigo pelo qual Smith será processado e, espero, preso para que aqueles que seguirem seus passos, e com certeza haverá tais pessoas, saibam disso. Sim, sabiam que se fosse Obama poderiam pegar muitos anos de prisão. Obtiveram gravações e detalhamento de ligações de membros do Congresso. Quero destacar alguns pontos. Naquela primeira área destacada, existe algum risco jurídico. Dessa forma, eles reconhecem a existência de certas preocupações e enviam essa cópia para a equipe de Jack Smith. Como destacou o Sr. Gill, a jurisprudência permite ao legislador impedir esse uso. Portanto, o risco existe, mas, na verdade, não havia risco. Porque nós não saberíamos, eles não nos contariam, eles se certificaram de que não saberíamos, porque foram até o juiz e conseguiram uma ordem judicial de sigilo. E olhe para a última frase. É improvável que algum dos membros abaixo seja acusado sem saber, pois não vamos acusá-los, já que não fizeram nada errado. E judicial, então o risco de processo é mínimo, eles não serão acusados nem processados. O risco judicial é mínimo. Para ser sincero, ele não existe. Eles não saberão e vamos garantir isso, nem ao juiz revelaremos contra quem pedimos as ordens de restrição. E mesmo assim, o Sr. Smith achava que isso era completamente normal, que era totalmente aceitável, que estava dentro da letra e do espírito da Constituição. Acho isso muito difícil de acreditar. E sabe por quê? Todo mundo sabe que está errado. Como o Departamento de Integridade do Ministério da Justiça mudou sua política, agora você não pode mais fazer isso, mas Jack Smith foi autorizado. Precisamos pegar Trump e o presidente. Era essa a essência da fala ao cavalheiro do Alabama. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra, Jim mandou bem. O Ministério da Justiça rapidamente. No final do governo Biden, começou a corrigir e ajustar as regras, porque as regras eram antiéticas e inconstitucionais. Todos sabiam disso, inclusive Smith, que pode ser qualquer coisa, mas entende bem seu trabalho. Na minha opinião, ele não é uma pessoa inteligente pelo modo como se posiciona e como responde a coisas inesperadas para ele.
Mas ele, sabe, preparou tudo, sabe de tudo. É só um aluno exemplar. Ele é um aluno exemplar, aquele tipo de aluno exemplar desagradável na escola. Tipo, não precisa dizer ao juiz quem estão pedindo para escutar. Isso não é importante. Mas eles mudaram isso rapidinho quando Trump ganhou as eleições. Imagino como todos eles ficaram assustados, inclusive o Sr. Smith. O Washington Post pediu que o senhor respondesse. O Washington Post pediu que o senhor prestasse contas. Eles pediram que o senhor prestasse contas, senhor. O senhor violou a primeira emenda ao tentar criminalizar declarações políticas, impor sigilo ilegal a candidatos presidenciais e espionar membros do Congresso. O Partido Republicano, incluindo o presidente da Câmara, violou a cláusula de liberdade de expressão e debates. Senhor Smith, o senhor foi negligente com os documentos, pressionou advogados de defesa e acumulou supostas provas antes das eleições. E o senhor fez isso para influenciar os eleitores, é por isso que fez isso. Então não tente me enganar. Prototrade em Mar-a-Lago ou sua nomeação inconstitucional, que um juiz federal na Flórida corretamente anulou. Foi um dia muito ruim para o senhor. Não era questão de cumprir a lei, Sr. Smith, mas de derrubar o presidente Trump e seus aliados. O senhor até tentou empurrar um relatório final motivado politicamente depois que seus casos desmoronaram, incluindo a lei de transferência de poderes presidenciais e a justiça básica. Mas aqui estão as boas notícias, América. Aqui estão as boas notícias. O povo americano entendeu tudo perfeitamente. Eles rejeitaram, senhor, sua caça às bruxas de forma alta e clara. Em novembro, ao garantir uma vitória convincente ao presidente Trump, os eleitores falaram de forma clara e inequívoca. Eles queriam pôr fim à transformação do nosso sistema de justiça em uma arma. Na declaração inicial, o senhor citou provas que eliminam dúvidas razoáveis, Sr. Smith. Apresentarei provas irrefutáveis. A vitória de Donald Trump na votação popular, com mais de 2 milhões de votos de vantagem, no colégio eleitoral por 85 votos e em cada estado indeciso individualmente. Agora, senhor. Isso prova que o Partido Democrata não impediu Trump. Nós, senhoras e senhores, tivemos uma sorte incrível, sorte de termos quebrado eles, como dizem na América, quebramos a máquina deles, máquina no sentido, é claro, de máquina política. Sim, tivemos sorte de que Trump fosse resistente como 100 fios, não 3, não 4, mas 100 fios. Tivemos sorte de que, após 4 anos fora da Casa Branca, Trump reuniu seguidores, montou equipe, escreveu um plano de 4 anos e preparou os passos para realizá-lo. Espero que Trump e sua equipe tenham planejado como evitar que, após as eleições de 2028, se repita o que ocorreu após o primeiro mandato de Trump e a saída de Ronald Reagan. Aliás, ou seja, um retorno completo ao coletivismo, socialismo, até mesmo ao marxismo, que está misturado com o fascismo, porque não foram alteradas as condições que levam ao crescimento do socialismo entre os jovens educados. Espero que Miller e Latnik estejam construindo a base de uma sociedade que permanecerá depois de Trump. Que Trump, Rubio e outros estão reconstruindo a forma como o mundo interage, para que não haja retorno ao globalismo ou ao sistema de um único policial no planeta. Avançamos na criação de armas e ciências físicas, podendo até explodir o planeta. Ainda vivemos na era das cavernas. Quanto às formas de resolver conflitos, geralmente é uma pedra com a qual a parte ofendida tenta acertar na cabeça daquele que considera o ofensor. Trump provavelmente foi o primeiro teórico que conheci. Bem, tem Mises, Hayek, Ayn Rand e Andrew Golambas, grande filósofo americano do século XX. Bem, Thomas Paine, mas quem fez os modelos? Mas Trump é o primeiro que tenta criar condições para que a humanidade não pereça por si mesma, pelas próprias mãos. Quando alguém se ofende, basta para destruir o planeta. Hoje está acontecendo algo que, em termos de impacto, é comparável, não sei, vou dizer algo que talvez incomode algumas pessoas, é comparável a Moisés descendo do Sinai com as tábuas da lei. Eu não acho que em 1500 anos depois disso tenha acontecido algo tão marcante quanto o que está acontecendo hoje.
Eu entendo que vocês agora acham que eu enlouqueci, ou talvez vocês pensem que eu sempre fui louco, então não poderia ter enlouquecido só hoje. Por favor, lembrem-se de que grandes coisas só se veem de longe, e o que Donald J. Trump tenta fazer é enorme, não pequeno. Por isso não vemos o que acontece. Ser bidimensional impede ver a terceira dimensão. Os povos do norte não enxergam suas cores, mas possuem 16 palavras. Para diferentes estados da neve, nós simplesmente dizemos neve, neve molhada ou neve seca, mas eles têm 16 palavras que significam diferentes estados da neve. Por outro lado, eles não veem cores como vermelho ou verde. Meu grande amigo, o maravilhoso artista georgiano Avtandil Makarabidze, me deu um quadro. Nele, sobre um fundo vermelho, está o Cavaleiro Vermelho. Daria Avtandil disse com orgulho: aqui há 16 tons de vermelho. Bem, naturalmente eu sorri, balancei a cabeça e vi duas cores, uma mais escura e outra mais clara. Depois de 2 ou 3 anos, conheci outro artista, Dima Danish, da Ucrânia, mestre das cores. Ele viu essa obra do Avtandil. Ficou olhando para ela, analisando por um bom tempo. Depois fez um barulho com a língua e disse: 12 tons de vermelho. Eu cheguei mais perto, juro. Só tinha 2 tons de vermelho, um mais escuro e outro mais claro. E de repente eu entendi. Eu simplesmente não vejo. Eles estão lá. Eu só não vejo. Meu aparelho, meus olhos, não são tão sensíveis quanto os deles. Eles veem. 12 ou 16. Sim, e eu não. Senhores, vocês simplesmente não veem o que o Trump está construindo. Ele está pintando seu quadro com 16 tons de vermelho. Bem, eu vejo talvez metade. E tem gente que vê um campo preto sem nenhuma luz. Tenho certeza de que ao ver parte desse prédio do Trump, alguém diz que é genial. Eles veem que não tem nada lá e acham que nós somos ou mentirosos ou loucos. Sempre tivemos cachorros por isso. Eu sabia de antemão quem estava chegando na nossa casa. Não só que alguém estava chegando, eu sabia exatamente quem era. Bem, digamos, eu não sei, a uns 10, 100 metros, 300 metros, talvez 500 metros. Digamos que um amigo meu estava se aproximando da nossa casa. Ele já faleceu. Yakov Skliansky. Como eu sabia disso? Porque nós tínhamos um cachorro de bombeiro, um dálmata antigamente. Por que de bombeiro? Porque esse é provavelmente o único tipo de cachorro que pode ser treinado para entrar em um prédio em chamas. Ela deitava na porta e sorria de forma fantástica. Mas isso não importa. Não é sobre isso. Eu sabia. Aí vem Yakov Skliansky. Sempre funcionou sim. Quando minha esposa chega em casa com as compras, ela leva cerca de 5 minutos de carro. 5 minutos porque é longe até a entrada dela. Então todos os cachorros começam a salivar, todos os cachorros começam a deitar na frente da porta, eles começam a salivar, ou seja, eles ouvem, sentem. Não sei, ela ainda nem chegou no portão, ainda está vindo. Tente explicar a alguém sem a audição deles que, a 500 metros, um carro faz barulho ou até pensamentos. A imagem da dona com as compras aparece na cabeça de todos os cachorros e a gente tinha muitos. Senhores, se vocês não veem, não sentem, se não conseguem juntar o todo pelos sinais, isso não significa que isso não existe, significa que vocês não ouvem, não veem, não sentem, não entendem. Nós tivemos sorte, chegou Trump. A continuação e na nossa civilização, bem, o que chamamos de civilização judaico-cristã, surgiu uma chance. Fomos nós, senhores, fomos nós que inventamos os aviões e aprendemos a fazer cirurgias no coração. Nós trouxemos a moral para um mundo de instintos animais. Nós construímos quadralas e criamos órgãos. Nós sonhamos com as estrelas e descobrimos a causa da peste. Concluímos que o mundo surgiu de uma explosão em um ponto. Talvez isso esteja certo ou errado, mas foi essa a conclusão que tivemos.
por isso, pessoalmente, doeu ver como nós, nossa cultura, nossa civilização, bem, praticamente estava cometendo suicídio e então apareceu o Trump. E nós, talvez, agora temos uma chance. E não ligue para os cachorros pequenos que latem quando não conseguem parar nossa caravana em movimento. Na verdade, tudo que é novo, especialmente o que é radicalmente novo, causa rejeição na maioria das pessoas. E aqui não importa se você estudou na escola por 20 anos ou se terminou apenas 2 séries de uma escola paroquial. Mesmo que seja uma escola paroquial de circo, ou você tem a capacidade de aceitar o novo ou não tem. Aliás, quanto mais simples algo é, menos pessoas percebem. É um conceito estranho, eu sei, mas há 400 anos, quantas pessoas sabiam que a Terra não estava apoiada em elefantes, baleias ou tartarugas? E quantas pessoas entendiam que jogar garotas ao mar dos navios provavelmente não acalmaria o mar? E há quanto tempo você percebeu que os médicos devem lavar as mãos ao passar de um paciente para outro? E quantos hoje entendem que não é possível todos viverem uma vida maravilhosa, roubando e dividindo os bens de quem os ganhou ou herdou dos pais? E quantos entendem que quanto maior o governo, menor a liberdade da pessoa? Quanto menor a liberdade da pessoa, pior ela trabalha. E quanto pior ela trabalha, mais difícil é a sua vida. Quantos hoje entendem que a única maneira de vencer a pobreza e a fome é produzir mais, não tirar, não dividir, não roubar, mas produzir mais, e para produzir mais é preciso saber mais? Vou responder. Tantas pessoas quanto há 400 anos atrás acreditavam que queimando mulheres e crianças iriam parar a peste bubônica. Trump sabe disso ou não? É um presente dos céus, é a nossa chance, que provavelmente aparece apenas uma vez a cada muitas gerações. Este é o Thomas Paine de hoje, mas Paine lançou as bases e Trump está construindo aquilo que Paine e Golambo criaram na teoria. E isso não é nem menos nem mais, é diferente. Eles criaram na teoria. E ele, sabendo ou não a teoria, tendo lido eles ou não, Paine, eu acho que leu Golambo, não sei, mas mesmo assim ele é o primeiro que começou a construir isso. E isso não tem preço. E a cereja do bolo. Ontem, Trump entrou com um processo contra o Chase Manhattan Bank como cidadão, empresário e presidente. Ele exigiu deles uma pequena quantia como indenização por danos. Agora vou explicar qual foi o dano, o valor, bem, digamos assim, uma quantia pequena, 5 bilhões de dólares. Por quê? Devido à intensa perseguição, processos e pressão judicial contra Trump. O banco fechou sem aviso prévio as contas do próprio Trump e das empresas dele. Isso foi um golpe terrível para os negócios de Trump. O negócio dele depende de empréstimos frequentes, de curto e longo prazo, além de ganhos e transações com instituições financeiras. Especialmente naquele momento, quando os democratas inventaram uma jogada quase mortal para Trump. O Chase Manhattan abraçou essa ideia com entusiasmo. Depois que Trump assumiu o poder, ele emitiu uma ordem executiva proibindo os bancos de interromperem serviços financeiros sem aviso prévio, especialmente se isso ocorrer por motivos políticos ou religiosos. Os democratas criaram uma atmosfera de perseguição e vários bancos começaram a encerrar serviços para organizações republicanas e cristãs. Naturalmente, o presidente do banco Chase Manhattan afirma que eles tinham motivos completamente diferentes, mas ainda não explicou quais eram esses motivos para cortar, desligar Trump e suas empresas do dinheiro, do financiamento, dos empréstimos.
O Partido Democrata, ao que parece, organizou um centro onde são desenvolvidos métodos para dificultar a vida de todos os adversários ideológicos que estão em seu caminho rumo ao poder. O poder é dinheiro, é impunidade, é a sensação de permissividade. O poder embriaga e a ausência de um compasso moral faz com que, na luta pelo poder, todos os métodos se tornem permitidos. Vamos desejar ao nosso presidente mais 5 bilhões de dólares. Espero que isso não o atrapalhe e que ele encontre onde usá-los. Até logo.